Bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. E neste vídeo nós iremos analisar algumas citações do Antigo Testamento que fazem menções a livros mais antigos que serviram de base para a composição de alguns trechos do próprio Antigo Testamento. Segundo especialistas em análise do Antigo Testamento, exegese, filologia, cultura, contexto bíblico e histórico, especialistas como Mário Biglini e Thomas Homer, o Antigo Testamento é sim a reunião de compilados de textos antigos. E o próprio Antigo Testamento faz menção a algumas dessas suas fontes. E você irá se surpreender, porque nós iremos mostrar na própria Bíblia, e quando eu falar Bíblia neste vídeo, estarei me referindo ao próprio Antigo Testamento. Você verá que muito do que está no Antigo Testamento, ele mesmo comprova que vem de fontes anteriores a ele. Muito obrigado por estar conosco no canal e vamos a mais um vídeo. Nós temos aqui uma lista de livros que são citados no Antigo Testamento, que fazem menção a livros anteriores até o próprio Antigo Testamento, aos livros que compõem o Antigo Testamento, os livros canônicos. Vamos à primeira citação. Livro das Guerras de Javé. Veja bem o que diz. Por isso se diz no livro das Guerras de Javé. Assim como fez no Mar Vermelho, assim fará nas torrentes do Arnon. Os rochedos das torrentes se inclinarão para descansar em Ar e repousarem sobre os confins dos Moabitas. Números 21, 14 e 15. Livro do Justo. Foi então que Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos filhos de Israel. Disse Josué na presença de Israel: Sol, detém-te em Gabaão, e tu, lua, no vale de Aijalão. E o sol e a lua pararam até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro do justo? Parou, pois, o sol no meio do céu e não se apressou a pôr-se durante o espaço de um dia. E Davi ordenou que ensinassem aos filhos de Judá o arco, conforme está escrito no livro do justo. E disse: Considera, ó Israel, que morreram sobre os teus altos cobertos de feridas. Provérbios e Cânticos de Salomão. Proferiu ele 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Discorreu acerca das plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota da parede. Também falou dos animais e das aves e dos répteis e dos peixes. 1 Reis 4, 32 e 33. Livro dos Atos de Salomão. Quanto aos demais atos de Salomão e a tudo quanto fez e a sua sabedoria, porventura não está escrito no livro dos Atos de Salomão? 1 Reis 11, 41. Livro do profeta Natã. Os atos do rei Davi, tanto os primeiros quanto os últimos, estão escritos no livro de Samuel, o vidente, no livro de Natã, o profeta, e no livro de Gade, o vidente. 1 Crônicas 29, 29. Livro de Aiás, o silonita. Quanto ao resto dos atos de Salomão, dos primeiros aos últimos, porventura não estão escritos no livro da história de Natã, o profeta, e nos livros de Aiás, o silonita,
e nas visões de Ado, o vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebate. 2 Crônicas 9, 29. Livro de Ado. Quanto aos restos dos atos de Abias, seu caráter e obras, está diligentemente escrito no livro de Ado, o profeta. Livro de Semaías, o profeta. Quanto ao resto dos atos de Roboão, dos primeiros aos últimos, está escrito nos livros de Semaías, o profeta, e de Ado, o vidente, e diligentemente registrado. Houve guerra entre Roboão e Jeroboão durante todos os seus dias. 2 Crônicas 12, 15. Comentários de Jeú, filho de Anani. Mas o resto dos atos de Josafá, dos primeiros aos últimos, estão escritos nos comentários de Jeú, filho de Anani, que observou nos livros dos reis de Israel. 2 Crônicas 20, 34. A história de Osias por Isaías, filho de Amós, o profeta. Mas o resto dos atos de Osias, dos primeiros aos últimos, foi escrito por Isaías, filho de Amós, o profeta. 2 Crônicas 26, 22. Palavras de Osai. A oração que ele fez, como foi ouvido, todos os seus pecados e o desprezo, os lugares também em que mandou edificar altos, em que mandou plantar bosques e colocar estátuas, antes de fazer penitência, encontra-se tudo escrito no livro de Osai. 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 19. Livros dos Medos e dos Persas. Ora, o rei Assuero tinha imposto tributo a toda a terra e todas as ilhas do mar. Nos livros dos Medos e dos Persas se acha escrito qual foi o seu poder e o seu domínio e a dignidade e a grandeza a que ele exaltou Mardoqueu. Esther, capítulo 10, versículos 1 e 2. Bom, meus amigos, espero que vocês tenham gostado desta exposição. Existem algumas outras citações, eu separei as principais e as mais interessantes, que falam acerca dessas fontes que antecedem o Antigo Testamento. E aí, o que você acha disso, hein? Esse é um tema que impacta diretamente a inspiração. Muitas das fontes que são utilizadas, assim também como outros livros que eu não citei, como o livro da Aliança de Moisés e mais alguns, foram utilizados como fontes primárias para a composição dos relatos que constrói a história do Antigo Testamento, desde os patriarcas até os profetas. O que vocês acham desse tema? Deixem aqui os seus comentários, aquilo que vocês pensam e acham acerca disso. Canal Verdades Ocultas da Bíblia, sempre trazendo para você a verdade. Fique na paz do Senhor Jesus.